Existem humilhações que a gente nunca esquece, não pelo barulho que fazem na hora, mas pelo silêncio que fica depois. Camila sabia bem o que isso significava, e foi exatamente por isso que entrou naquele banco com o uniforme de limpeza, o balde na mão, e esperou. Esperou até Roberto Siqueira abrir a boca e mostrar na frente de todo mundo quem ele era de verdade. "Sai da fila!" A voz cortou o ar da agência igual um chicote. Camila nem virou o rosto na hora. Continuou olhando para frente, com a senha na mão, que nem qualquer pessoa esperando para ser atendida. "Ei, você! Tô falando com você, tia da vassoura!" Agora todo mundo olhou. Os clientes na fila. Os funcionários nos caixas. Juliana, a caixa do guichê 2, baixou os olhos encabulada. Roberto caminhou até Camila com aquele passo de quem manda. Terno azul marinho, gravata vinho, crachá brilhando com o cargo em letras grandes, gerente. Arrancou a senha da mão dela sem o menor respeito. "Esse não é lugar para fazer limpeza. Quem mandou você entrar pela porta da frente?" Camila encarou ele com calma. Uma calma que, se Roberto fosse esperto, teria assustado ele. "Vim abrir uma conta", falou ela, com a voz tranquila. Um segundo de silêncio. Depois, a risada dele estourou, curta e cruel. "Abrir uma conta." Repetiu as palavras devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Virou para os colegas que já tinham começado a prestar atenção. "A dona aqui veio abrir uma conta pra gente." Umas risadinhas abafadas. Alguém tossiu de mentira. Roberto se inclinou um pouco com um sorriso que não chegava nos olhos. "Olha, eu não sei quanto ganha uma tia da limpeza por mês, mas esse banco tem um perfil, e com todo respeito..." Fez uma pausa dramática, olhando o uniforme dela de cima a baixo. "A senhora não é exatamente o perfil que a gente atende aqui." Camila não respondeu. Ele entendeu o silêncio como vitória. "Se tiver saldo, eu pago o dobro." Roberto abriu os braços, olhando para os lados, buscando aprovação. E conseguiu. 2 funcionários riram. Um cliente na fila sorriu sem graça. Juliana desviou o olhar para o computador. A agência inteira tinha acabado de ver aquela cena. E ninguém fez nada. Camila baixou a cabeça por um segundo. Só um segundo. Depois, respirou fundo, virou as costas e caminhou até a saída, devagar, com o balde ainda na mão, sem dar para o Roberto a satisfação de ver qualquer reação. Mas lá fora, no estacionamento, tinha um carro, uma SUV preta importada com placa do Rio de Janeiro. O motorista abriu a porta assim que ela chegou perto. Ela entrou, bateu a porta e soltou o cabelo. O que Roberto Siqueira não sabia naquele momento é que ele tinha acabado de humilhar a mulher que em menos de 72 horas ia assinar os papéis da compra do banco onde ele trabalhava. Mas o que exatamente levou Camila até lá, de uniforme, num banco que ela podia comprar? Essa resposta começa muito antes daquele dia. O cheiro do produto de limpeza ainda estava nas mãos dela. Camila olhou para as próprias palmas dentro do carro. Aquele cheiro específico, forte, de amoníaco misturado com lavanda barata, era um cheiro que ela conhecia desde os 6 anos de idade. Era o cheiro da mãe dela chegando em casa depois de 12 horas de trabalho. Era o cheiro que impregnava a roupa, o cabelo, os abraços de Dona Helena, que limpava escritórios no centro de Belo Horizonte de segunda a sábado e nunca reclamou nenhuma vez. Camila fechou os olhos e, em segundos, o banco desapareceu. Ela tinha 15 anos quando entrou pela primeira vez num escritório com a mãe, num sábado de manhã, para ajudar ela a terminar mais rápido. Uma mulher de terno passou por elas no corredor sem desviar o olhar, como se não existissem, como se fossem parte da parede. Dona Helena nem percebeu, ou fingiu que não percebeu. Camila percebeu e nunca esqueceu. Aos 28 anos, ela tinha uma pequena consultoria financeira, 2 clientes grandes e uma dívida maior ainda. O sócio dela na época, um cara chamado Marcos, sorria muito e trabalhava pouco.
Quando chegou o primeiro contrato grande, Marcos assinou os documentos sozinho, desviou o dinheiro e sumiu. Camila ficou com o nome sujo, as dívidas e a vergonha. Foi numa tarde de outubro que ela foi no banco tentar renegociar. O gerente da época mal levantou os olhos da mesa. Disse que não tinha o que fazer, que ela precisava repensar as escolhas profissionais. Ela saiu de lá com a mão tremendo, mas não de choro, de raiva. Foi aquela raiva que fez ela estudar mais, trabalhar mais, dormir menos. Foi aquela raiva que fez ela montar o fundo aos 34 anos, com 2 investidores que acreditaram nela quando quase ninguém mais acreditava. Foi aquela raiva que transformou a CM Capital no fundo com maior rentabilidade do interior do país nos últimos 5 anos. E foi aquela mesma raiva controlada, destilada, cirúrgica, que fez ela criar o hábito de testar as pessoas antes de qualquer negócio. Ela entrava disfarçada, observava como tratavam quem achavam que não tinha poder, porque, para Camila, isso dizia mais sobre um lugar do que qualquer relatório financeiro. O celular vibrou no banco de trás do carro. Era André. E aí, confirmado, Camila olhou pela janela à fachada do banco. Viu Roberto lá dentro, de braços cruzados, ainda rindo com um funcionário. Satisfeito, vitorioso, ela respondeu com uma mensagem curta. Confirmado. Prepara o dossiê. A reunião é em 2 dias. Guardou o celular no bolso. Olhou uma última vez o uniforme jogado no banco de trás. E falou para o motorista da partida. Tinha muito trabalho pela frente. De volta ao escritório da CM Capital, Camila nem tirou o blazer. Foi direto para a mesa, abriu o notebook e começou a revisar os arquivos que André tinha enviado na semana anterior. O dossiê do Banco Nacional estava quase completo. Faltavam algumas peças. A aquisição era real. O fundo tinha interesse legítimo no banco há meses. Era uma operação de quase 250 milhões de reais e o Banco Nacional era o alvo certo. Carteira de clientes sólida, agências bem localizadas, estrutura operacional que complementava o que a CM Capital precisava para crescer no varejo. Tudo fazia sentido no papel. O problema era justamente o que não estava no papel. Camila sabia, por fontes dentro do setor, que tinha irregularidades na agência central do Banco Nacional em Belo Horizonte. Cobranças indevidas em contratos de financiamento. Comissões desviadas. Nada comprovado ainda. Só boatos que chegavam por aquele tipo de canal que ninguém documenta. E numa aquisição daquele tamanho, boato não bastava. Precisava de provas. Por isso tinha entrado naquele banco de uniforme. Não era a primeira vez que fazia isso. Já tinha testado fornecedores, sócios potenciais, até um escritório de advocacia que queria contratar. Sempre aprendia alguma coisa importante. Sempre valia a pena. Dessa vez, além de testar o ambiente, queria observar Roberto Siqueira de perto. O nome dele aparecia em 3 dos 5 relatos que tinha recebido. Gerente que cobrava taxa de agilidade de clientes sem instrução, que favorecia certos clientes mediante propina, que tinha um estilo de vida claramente incompatível com o salário de gerente de agência. Então, ela foi. Viu. E o que encontrou foi pior do que esperava. Camila pegou o telefone e ligou para o André. Preciso do extrato bancário dele. Nome completo, Roberto Siqueira, gerente da agência Centro em Belo Horizonte. Já tô nessa, respondeu André. Mas Camila, sem uma denúncia formal de alguém de dentro, a gente não consegue o extrato. O banco não vai abrir isso voluntariamente. Então encontra alguém de dentro. Silêncio por 2 segundos. Vou tentar. Ela desligou. Voltou para os arquivos. Tinha um nome que aparecia 2 vezes nos relatos. Juliana. A caixa do guichê 2. A mesma que tinha desviado o olhar no banco, envergonhada com o que Roberto estava fazendo. Camila anotou o nome num post-it e colou na borda do monitor. No dia seguinte, André chegou no escritório com uma expressão que Camila já conhecia.
Era a expressão de quem tem uma notícia ruim e não sabe bem como começar. Fala, disse ela antes mesmo dele sentar. A Juliana pediu demissão hoje de manhã. Imediata. Camila fechou o notebook devagar. Ela pediu ou mandaram embora? Ainda não sei, mas a hora é suspeita. Pediu demissão poucas horas depois de você ter saído de lá ontem. O Roberto viu alguma coisa? Talvez, ou alguém avisou ele que você estava lá. Camila ficou em silêncio por um momento. Se Juliana tinha sumido, a principal testemunha interna que ela tinha em mente tinha acabado de evaporar. E sem uma testemunha, o dossiê que André estava montando ficava cheio de buracos que qualquer advogado do banco podia explorar. Preciso falar com ela antes da reunião. Camila, se ela saiu de lá com medo, forçar um contato pode assustar ela mais ainda. Não vou forçar nada, vou conversar. André balançou a cabeça, mas não discutiu. Já conhecia Camila o suficiente para saber quando ela tinha tomado uma decisão. O endereço de Juliana não foi difícil de encontrar. Redes sociais, registro de CPF, uma ligação discreta para um contato no RH do banco que André tinha de uma auditoria anos atrás. Em menos de 2 horas, Camila tinha o nome da rua. Mas antes de agir, ela parou. Ficou sentada na cadeira giratória do escritório, olhando pela janela a avenida lá embaixo, o trânsito de fim de tarde, o pessoal saindo dos prédios, uma mulher atravessando a rua com sacolas de mercado em cada mão. E por um segundo, uma voz dentro da cabeça dela falou uma coisa que ela não esperava ouvir. Será que vale a pena? Não era fraqueza. Era uma pergunta real. Ela tinha 52 funcionários, tinha clientes que dependiam das decisões dela. Tinha uma operação de 250 milhões que estava funcionando, mesmo sem o Banco Nacional. Se chegasse naquela reunião e o dossiê não fosse suficiente, ela não perdia só o negócio, expunha o fundo, expunha ela mesma. Dava munição para quem já queria ver ela fracassar no mercado. E tinha mais uma coisa, algo que ela raramente admitia, nem para si mesma. Camila levantou, foi até a janela, ficou parada um tempo, depois pensou em Roberto, no sorriso dele, na voz dele repetindo: se tiver saldo eu pago o dobro, para arrancar a risada dos outros. Pensou nos clientes que ele devia ter humilhado antes dela, nos que continuaria humilhando depois, se ninguém fizesse nada, nas cobranças indevidas, no dinheiro que sumia de gente que nem sabia que tinha direito de reclamar. Não era só por ela. Nunca foi só por ela. Camila voltou para a mesa, abriu o notebook de novo e mandou uma mensagem para o André. Vamos no endereço da Juliana amanhã cedo e termina o dossiê hoje à noite. Preciso de tudo que você tiver, mesmo que incompleto. Dessa vez, André não respondeu com objeções, só respondeu com um ok. Ela desligou o computador, pegou as chaves e foi embora. Mas a sensação que carregou no peito o resto da noite não era de confiança total. Era a de alguém que escolheu o caminho mais difícil, sabendo exatamente o que podia custar. E decidiu ir mesmo assim. Mas para entender o que pesava na cabeça de Camila naquela noite, dentro daquele escritório, tem que voltar umas horas atrás. Porque o que aconteceu dentro daquele banco foi muito pior do que qualquer pessoa de fora podia imaginar só de ouvir um resumo. Camila tinha chegado no Banco Nacional às 10 da manhã. Uniforme de limpeza, cabelo preso com uma liga simples, tênis velho e o balde de plástico azul que usava sempre nesse tipo de visita. Pegou uma senha, sentou numa das cadeiras de espera e ficou observando o ambiente em silêncio. O movimento era moderado. Uns 12 clientes esperando. 3 guichês abertos. Roberto circulava pelo salão com aquele passo lento de quem quer ser visto. Quando a senha dela foi chamada, ela levantou e caminhou até o guichê da Juliana. Boa tarde, disse Camila com tranquilidade. Queria informação sobre como abrir uma conta empresarial. Juliana começou a digitar. Claro, me passa o CNPJ da empresa para eu... Com licença. A voz chegou de lado.
Roberto tinha se aproximado sem ser chamado, de braços cruzados, olhando para Camila com aquela expressão de gerente que confunde o cargo com caráter. A senhora veio fazer algum serviço aqui no prédio? Camila encarou ele com calma. Vim abrir uma conta. Roberto soltou uma risadinha curta. Nem foi uma risada de deboche ainda. Foi pior. Foi a risada de quem acha que está diante de uma coisa absurda demais para levar a sério. Abrir uma conta? Conta de quê? Conta empresarial, respondeu Camila, sem mudar o tom. Juliana parou de digitar. Roberto se inclinou um pouco sobre o balcão, como se estivesse explicando uma coisa óbvia para uma criança. Olha, não sei como funciona na empresa que a senhora trabalha, mas aqui a gente tem um processo, a gente tem um perfil de cliente, a gente tem uma análise. Não é só chegar com um balde e pedir uma conta. Camila não respondeu. Ficou olhando para ele, e aquele silêncio pareceu incomodar Roberto mais do que qualquer resposta poderia ter incomodado. Ele virou para os lados. 2 funcionários próximos já tinham começado a prestar atenção. Um cliente na fila também tinha virado o rosto para ver o que estava acontecendo. Roberto ganhou plateia, e plateia, para um homem como ele, era combustível. Fala a verdade, disse ele, elevando um pouco a voz. A senhora veio aqui limpar alguma coisa, né? Porque conta empresarial. Fez uma pausa, olhando o uniforme dela de cima a baixo. Isso eu preciso ver para acreditar. Uma funcionária lá no fundo segurou um sorriso. Um dos seguranças desviou o olhar para o chão, constrangido. Camila segurou a bolsa, respirou. Ainda não era a hora. Tenho toda a documentação necessária, disse ela no mesmo tom. Documentação, repetiu Roberto. Virou para uma colega que passava perto, uma mulher de uns 40 anos, chamada Patrícia, supervisora de atendimento. Patrícia, vem ver isso. A dona aqui veio abrir uma conta empresarial. Patrícia se aproximou sem entender bem a situação. Quando viu o uniforme de Camila, o rosto dela mudou sutilmente. Não foi crueldade. Foi aquele desconforto passivo de quem decide não se envolver. Roberto se animou com a presença da colega. Sabe o que é engraçado? Disse ele, já sem nem tentar disfarçar o tom. Tem cliente que leva 3 meses para juntar o saldo mínimo para abrir uma conta aqui. E aí aparece alguém assim, de uniforme, achando que é só chegar e pedir. Olhou diretamente para Camila. Se tiver saldo, eu pago o dobro. A frase saiu alta, calculada, feita para provocar reação. E provocou. 2 funcionários riram. Um cliente na fila sorriu sem graça. Juliana olhou para a tela do computador e não levantou mais a vista. A agência inteira tinha escutado. Camila ficou parada por 2 segundos. Depois fez uma coisa que Roberto claramente não esperava. Abriu a bolsa, tirou uma pasta fina e colocou em cima do balcão. Aqui está o CNPJ, o contrato social da empresa e o comprovante de faturamento dos últimos 12 meses, disse ela com a voz firme. Se o senhor preferir chamar alguém que possa me atender direito, eu agradeceria. O salão ficou em silêncio por 1 segundo. Por um momento, só um momento, pareceu que a coisa podia mudar de direção. Juliana levantou a vista. Patrícia cruzou os braços com uma expressão diferente. Um senhor de idade na fila concordou levemente com a cabeça. Roberto olhou para a pasta. Depois olhou para Camila, e em vez de recuar, ele escolheu avançar. Empurrou a pasta de volta no balcão, devagar, com 2 dedos, como se fosse uma coisa que ele não queria tocar. Não preciso ver nada disso, disse ele, baixando a voz agora, o que foi quase pior. A senhora está incomodando os clientes aqui, está atrapalhando o atendimento. E está, com todo respeito, num lugar que não é o seu lugar. Não é meu lugar? Repetiu Camila. Não, disse ele sem hesitar. Não é. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. E então, Roberto foi além. Deu um passo para trás, abriu os braços num gesto teatral e falou para o ambiente inteiro, como se estivesse apresentando um programa. Senhores,
Alguém aqui pode indicar para essa senhora onde fica a entrada de serviço? Porque claramente ela entrou pela porta errada. Dessa vez, as risadas foram mais, não gargalhadas, mas aquele tipo de risada que dói mais que gargalhada. A risada de quem concorda sem ter coragem de dizer. Camila guardou a pasta na bolsa. Ajeitou o balde na mão. Roberto deu o passo final. Pode ir, tia da vassoura. Isso aqui é um banco. Não é lugar para todo mundo, não. Ela não respondeu. Caminhou até a saída sem pressa, sem correr, sem dar a ele a satisfação de parecer afetada. Mas por dentro, cada passo custou mais que o anterior. A porta de vidro abriu automática e ela saiu. Atrás dela, Roberto já tinha virado as costas. Já estava falando com Patrícia de outra coisa, como se Camila tivesse sido um episódio menor, já encerrado, já esquecido. A agência voltou ao normal em menos de 30 segundos. Ninguém fez nada. A SUV preta ficou estacionada na frente do banco por quase 10 minutos. O motorista não fez perguntas. Conhecia Camila há 6 anos e sabia quando ela precisava de silêncio. Ela tinha a testa apoiada no vidro frio da janela, olhando para lugar nenhum. O uniforme de limpeza estava dobrado no banco de trás. A pasta com os documentos estava no colo dela. E ela não conseguia mexer nenhuma das duas coisas. A voz de Roberto continuava repetindo na cabeça dela. Não o que ele disse, o tom, aquela leveza, a facilidade com que ele humilhou alguém na frente de todo mundo e virou as costas como se tivesse feito uma coisa completamente normal, como se ela não fosse nada. Camila fechou os olhos e por um segundo, só um segundo, pensou em deixar para lá. A aquisição podia acontecer sem isso. O dossiê estava incompleto. Juliana tinha sumido. Sem uma testemunha interna, qualquer advogado do banco pulverizava as provas que André tinha reunido. Ela podia simplesmente fechar o negócio, trocar a direção depois da compra, demitir Roberto por critérios técnicos e encerrar o assunto em silêncio. Ninguém precisava saber de nada. Ela continuaria sendo o que era. Tudo seguiria em frente. Mas aí o celular vibrou. Era uma foto. André tinha mandado sem texto, só a imagem. Era um print de um grupo de WhatsApp de funcionários do Banco Nacional. Alguém tinha filmado a cena do banco. 23 segundos de vídeo mostrando o Roberto apontando para Camila e falando aquilo do saldo. No vídeo, as risadas eram mais altas do que ela tinha percebido na hora. E nos comentários do grupo, as respostas dos funcionários eram piores ainda. Ele é foda! Coitada, achou que ia abrir conta aqui. Gerente raiz. Camila ficou olhando para a tela por um longo momento. Depois desceu do carro. Entrou no prédio comercial em frente ao estacionamento. Foi no banheiro do térreo. Trancou a porta e ficou parada na frente do espelho. Viu o uniforme, viu o cabelo bagunçado, viu o rosto de uma mulher que tinham acabado de tratar como se não existisse, e viu, por baixo de tudo aquilo, o rosto de Dona Helena. A mãe dela nunca foi no banco reclamar de nada. Nunca teve quem acompanhasse ela. Nunca teve dossiê, nem advogado, nem fundo de investimento. Só tinha o uniforme e o trabalho e a dignidade que carregava sem ninguém reconhecer. Camila respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. Depois, tirou o celular e ligou para o André. Encontra a Juliana. Hoje. Camila, eu... Hoje, André. Não amanhã. Hoje. Desligou. Saiu do banheiro. Voltou para o carro. E dessa vez foi ela quem falou para o motorista da partida. 2 horas depois, André mandou uma mensagem com um endereço num bairro residencial de Belo Horizonte. Juliana morava num apartamento pequeno no 3º andar de um prédio sem elevador. Camila foi sozinha. Sem advogado, sem motorista, sem a energia de quem vai pressionar alguém. Foi como quem vai pedir um favor. Juliana abriu a porta com cara de susto. Tinha os olhos vermelhos de quem chorou não fazia muito tempo. Não vou te fazer perder tempo, disse Camila direta. Sei que você viu o que ele faz. Sei que não foi a primeira vez. E sei que você saiu de lá com medo.
Juliana ficou parada na porta sem falar nada. Não preciso que você faça nada agora, continuou Camila. Só preciso que você me fale uma coisa. O que ele cobra dos clientes está registrado em algum lugar? Um longo silêncio se abriu entre as duas. Juliana olhou para o chão. Depois olhou para Camila e, com a voz baixa, quase um sussurro, disse: Tá, guardei tudo. Camila sentiu o peito abrir. Era a primeira peça que faltava, e ela tinha acabado de encontrar. Juliana abriu a porta um pouco mais e recuou para dentro do apartamento. Camila entrou. O lugar era pequeno, arrumado, com uma mesa de jantar que também servia de escritório. Numa das cadeiras tinha uma mochila aberta com algumas coisas, como se Juliana tivesse pensando em ir para algum lugar e ainda não tivesse decidido se ia ou não. Senta, disse Juliana com a voz ainda insegura. Camila sentou. Não tirou os olhos dela. Você tem medo que ele descubra que você falou? Não foi uma pergunta. Juliana concordou, de pé perto da janela. O Roberto sabe onde eu moro. Foi ele que recomendou esse apartamento quando entrei no banco. Falou que era perto da agência. Soltou uma risada sem graça. Na época achei que era um gesto legal. E agora você entende que não era. Agora eu entendo que ele queria saber onde eu estava o tempo todo. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois tirou o celular e ligou para o André. Vem no endereço que você me mandou e traz o notebook. André chegou 40 minutos depois com uma mochila preta e aquela expressão de quem já entendeu que a noite ia ser longa. Quando Juliana viu ele, recuou um passo. Ele é meu sócio, disse Camila. Pode confiar. André colocou o notebook em cima da mesa, se apresentou rapidamente e esperou. Tinha aquele talento raro de entrar num ambiente tenso e não aumentar a tensão. Ficou sentado, quieto, com as mãos cruzadas em cima da mesa, deixando Juliana controlar o ritmo. Foi Juliana quem começou. Trabalhei 3 anos nessa agência, disse ela, sentando finalmente. O primeiro ano eu não entendia nada, achava que tudo era normal, que os processos eram assim. No segundo ano, comecei a notar as inconsistências nos contratos. Valores que não fechavam, clientes que assinavam sem ler, comissões que apareciam depois, cobradas como se fossem padrão. E você documentou isso, disse André com cuidado. Fotografei tudo o que pude. Tirei print dos sistemas internos quando tinha acesso. Nem sabia direito por que estava fazendo aquilo. Acho que era porque ficava aquela sensação de que um dia eu ia precisar. Foi para o quarto e voltou com um HD externo pequeno, preto, do tamanho de um baralho. Colocou em cima da mesa. Isso tem 18 meses de registros. André olhou para Camila. Ela olhou para o HD. E pela primeira vez, desde que tinha saído do banco naquela manhã, sentiu uma coisa que não era raiva. Era uma coisa mais fria, mais precisa. Era certeza. André conectou o HD. Enquanto os arquivos carregavam, Juliana foi explicando o que tinha em cada pasta. Contratos com anexos inseridos sem informar o cliente. Planilhas com nomes de clientes, junto com valores que não correspondiam a nenhuma comissão oficial do banco. Prints de um grupo de WhatsApp paralelo, onde Roberto e outros 2 funcionários combinavam quem iam trabalhar naquele mês. André parou numa pasta específica. Isso, o que é? Juliana chegou perto da tela. Esse é o esquema que ele chamava de recarga, disse. Quando um cliente ia fazer um financiamento, o Roberto incluía um seguro que o cliente não tinha pedido. Um seguro que não existia em nenhum produto oficial do banco. O dinheiro ia para uma conta de um fornecedor externo, que era ele mesmo, com outro CNPJ. O silêncio que se abriu na sala foi diferente dos outros silêncios da noite. Foi aquele tipo de silêncio que acontece quando a magnitude de uma coisa vai se revelando aos poucos, como uma foto mostrando detalhes que você não tinha visto antes. Quanto tempo isso dura? Perguntou Camila. Pelo menos 4 anos, que eu saiba. André fechou o notebook devagar.
Olhou para Camila, com uma expressão que ela conhecia bem. Era a expressão de quem acabou de perceber que o problema é muito maior do que esperava, e que isso, paradoxalmente, é uma boa notícia. Com isso, disse ele, escolhendo as palavras, a gente não derruba só o Roberto. A gente derruba a direção que sabia ou deveria saber. E abre uma auditoria sobre toda a operação do banco antes do fechamento da aquisição. Eu sei, disse Camila. O negócio muda de valor, o preço cai, os vendedores perdem poder de negociação. Eu sei. E o Roberto Siqueira vai perder muito mais que o emprego. Camila olhou para o HD externo ainda conectado no notebook. Eu sei, André. Ele concordou. Não disse mais nada. Foi Juliana quem quebrou o silêncio. O que eu preciso fazer? Camila olhou para ela. Juliana tinha os braços cruzados sobre o peito, não por arrogância, mas como quem está se segurando por dentro. Os olhos ainda tinham aquele vermelho de quem chorou, mas a voz tinha mudado, tinha ficado mais firme. Por enquanto, nada, respondeu Camila. A reunião de aquisição é depois de amanhã. Preciso que você fique disponível se a gente precisar de uma confirmação verbal. Não precisa ir a lugar nenhum. Só precisa atender o telefone se eu ligar. Juliana ficou olhando para ela. Por que você está fazendo isso? Perguntou de repente. Podia comprar o banco, demitir ele depois e encerrar tudo em silêncio. Por que fazer assim? Camila pensou antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria ter certeza de que sairia direito. Porque o silêncio não resolve nada, disse finalmente. O silêncio só muda o nome de quem sofre. Juliana ficou olhando para ela por um momento. Depois concordou uma vez, devagar. Camila e André saíram do apartamento quase meia-noite. No elevador, André já estava teclando no celular, contatando as pessoas que precisaria para formalizar a denúncia e fechar o dossiê antes da reunião. Quando chegaram no estacionamento do prédio, ele parou. Camila, tem um problema. Ela virou para ele. Monitorei o e-mail corporativo do banco esta tarde, disse ele. Alguém avisou a direção que tem uma investigação em andamento envolvendo a agência Centro. Não sei quem, mas a reunião de aquisição entrou na pauta interna como possível cancelamento. Camila sentiu o estômago embrulhar. Vão tentar cancelar antes da gente chegar. Provavelmente amanhã. Ela ficou parada no meio do estacionamento, com o vento frio de Belo Horizonte batendo no rosto, calculando, reorganizando cada peça na cabeça. Então a gente adianta, disse. Como assim? Liga para o presidente do conselho agora, não amanhã, agora. Fala que a representante do fundo comprador tem informação crítica sobre a operação que precisa ser tratada antes de qualquer decisão de cancelamento. Se ele cancelar sem nos ouvir, vai ter que explicar para o mercado por que ignorou um alerta formal de auditoria. André ficou parado por um segundo. Depois começou a discar. O presidente do Conselho do Banco Nacional se chamava Carlos Lemos, 72 anos, voz grossa, o tipo de homem que construiu a carreira sendo o mais duro na sala. André conhecia ele de uma auditoria anos atrás e sabia exatamente como falar com ele. Sem rodeios, direto, a ligação durou 11 minutos. Quando André desligou, a reunião estava confirmada. Não só confirmada, adiantada para as 10 da manhã do dia seguinte. Lemos tinha ouvido as palavras auditoria e irregularidades e entendido, sem precisar que ninguém explicasse, que cancelar aquela reunião seria o pior movimento possível. Camila e André trabalharam a noite inteira. O dossiê que André tinha montado durante a semana era sólido em estrutura, mas cheio de buracos nas provas diretas. O HD da Juliana mudou isso. Com os arquivos dela, André conseguiu cruzar os nomes dos clientes afetados com os registros no sistema interno do banco. Conseguiu identificar o CNPJ da empresa fantasma que Roberto usava para receber os desvios.
E conseguiu rastrear, em pelo menos 3 contratos, a assinatura digital dele, aprovando comissões que não existiam em nenhum produto oficial do Banco Nacional. 2 da manhã, André empurrou o notebook para o centro da mesa e esfregou os olhos. "Tá pronto", disse. "Tá mais que pronto." Camila estava de pé perto da janela com um café que tinha esfriado fazia tempo. "Preciso de uma cópia impressa de tudo. 3 vias. Uma para o Lemos, uma para mim e uma que fique com você fora do escritório." "Já estou mandando para a impressora", disse André. "E o áudio?" Ele olhou para ela. "O áudio que você gravou dentro do banco?" Camila tirou o celular do bolso e colocou em cima da mesa. André pegou, conectou no notebook e transferiu o arquivo. 23 segundos. A voz de Roberto clara, nítida, com as risadas de fundo e a frase completa gravada sem cortes. "Isso sozinho já é vergonhoso", disse André. "Junto com o resto, é devastador." Camila guardou o celular de novo. "Amanhã você entra na sala como meu assessor jurídico. Só isso. Deixa que eu conduzo a reunião. Você só fala se eu pedir." "Combinado." "E não reage quando ele me ver. Não importa a cara que ele fizer." André soltou uma risada curta. "Acha que ele vai te reconhecer?" "Acho que não vai de imediato. E aquele segundo de confusão é o que eu preciso." 9h30 da manhã seguinte, Camila entrou no banheiro do escritório da CM Capital com um tailleur cinza escuro, cabelo solto, maquiagem discreta. Olhou no espelho. Era a mesma pessoa do dia anterior, só que agora sem o uniforme. Pegou as chaves e foi. No caminho para o banco, André ligou. O tom da voz dele já anunciava que alguma coisa estava errada. A Juliana não atende. Camila sentiu o estômago apertar. "Desde quando?" "Liguei 3 vezes. Desde 8 da manhã. O celular cai direto na caixa postal. Vai no apartamento dela." "Camila, a reunião é em 30 minutos. Então vai rápido." Ela chegou no Banco Nacional 9h58. Ficou esperando no saguão de entrada com a pasta na mão e o celular na outra, olhando para a tela a cada 40 segundos. André não ligava. 10h02, a secretária do conselho desceu para buscar ela. Camila subiu. Entrou numa sala de reuniões com mesa comprida, cadeiras de couro e 4 homens já sentados. Lemos na cabeceira. 2 diretores que ela não conhecia. E Roberto Siqueira, de terno, com uma pasta na frente dele e uma expressão de quem não entende bem por que foi convocado, mas está confiante o suficiente para não se preocupar. Ele não olhou para ela de imediato. Camila sentou. Abriu a pasta. Organizou as 3 vias impressas do dossiê na frente dela. Lemos começou a falar. Protocolos de apresentação, nome do fundo comprador, objetivo da reunião. Foi aí que Roberto finalmente olhou para ela. Demorou 2 segundos. 3. Os olhos dele percorreram o rosto dela, o cabelo, o tailleur. E aí alguma coisa nos olhos dele mudou. Não foi reconhecimento imediato, foi dúvida. Uma sombra de alguma coisa que ele ainda não conseguia nomear. O celular de Camila vibrou discretamente embaixo da mesa. Era André. Uma mensagem curta. Ela tá bem. Bateu a bateria do celular. Tô com ela. Pode continuar. Camila respirou uma vez. Guardou o celular no bolso. Olhou para o Lemos. Obrigada pela oportunidade, Dr. Carlos. Antes de começar a parte formal da aquisição, preciso compartilhar informações sobre a operação desta agência que impactam diretamente o valor e as condições do negócio. Abriu a pasta e colocou a primeira folha do dossiê no centro da mesa. Lemos pegou a folha do dossiê e colocou os óculos para ler. Os 2 diretores ao lado dele se inclinaram discretamente para ver. Roberto não se mexeu. Estava de braços cruzados, numa postura que misturava tédio com irritação. Aquele tipo de postura de quem foi chamado para uma reunião que considera perda de tempo e faz questão que todo mundo note. Com todo respeito,
disse ele, antes mesmo de Lemos terminar de ler a primeira página. Eu não fui informado do assunto desta reunião. Vim aqui achando que era uma apresentação do fundo comprador. Não entendo qual é a minha participação nisso. Lemos levantou a mão levemente, pedindo paciência, sem tirar os olhos do papel. Roberto continuou. E preciso dizer que acho bastante irregular convocar um gerente de agência para uma reunião do conselho sem aviso prévio e sem uma pauta formal. Isso tem um protocolo. Se tem algum assunto relacionado à minha agência, o caminho certo é através da direção regional, não, Roberto? Lemos disse o nome com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser obedecido. Roberto calou a boca. Lemos colocou a folha em cima da mesa e olhou para Camila. Continue, por favor. Roberto olhou para ela também. E dessa vez o olhar durou mais. Alguma coisa no rosto dela continuava perturbando uma memória que ele não conseguia alcançar. Franzicou levemente a testa, mas não disse nada. Camila distribuiu as pastas impressas para cada pessoa na mesa, inclusive uma que colocou diretamente na frente de Roberto. Ele olhou para a pasta sem abrir. "O que o senhor vai encontrar aí?" disse Camila com a voz calma e direta. "É um relatório de irregularidades operacionais na agência Centro de Belo Horizonte, cobrindo um período de aproximadamente 4 anos. Estamos falando de inserção de seguros não contratados em operações de financiamento, desvio de dinheiro através de um CNPJ de fornecedor de serviços vinculado a um funcionário desta instituição e registros de combinações internas para selecionar clientes vulneráveis como alvos dessas práticas." O silêncio na sala foi imediato. Um dos diretores abriu a pasta. Começou a folhear. Roberto ainda não tinha aberto a dele. "Isso é uma acusação gravíssima", disse ele. A voz tinha mudado. Não era mais tédio, era outra coisa. Mas ainda se mantinha firme. Ainda parecia na superfície um homem seguro. "E eu gostaria de saber com base em quê, porque qualquer um pode montar uma pasta com papel impresso e sentar numa mesa de reunião chamando de dossiê." Olhou para o Lemos, buscando apoio. "Dr. Carlos, tenho 12 anos nesta instituição. 12 anos de resultados, de metas cumpridas, de agência bem avaliada, e essa mulher entra aqui com uma pasta e..." "Abre a pasta, Roberto", disse Lemos. Uma pausa. Roberto abriu. A primeira página tinha o nome dele, o CNPJ da empresa de serviços vinculada ao CPF dele, e os 3 primeiros contratos com as comissões inseridas sem autorização, com a assinatura digital dele aprovando cada uma. Olhou para a folha, olhou para o Lemos, voltou para a folha. "Isso foi tirado de contexto", disse ele. "Esses contratos têm explicação. Cada um desses produtos foi..." Camila colocou o celular dela no centro da mesa e reproduziu o áudio. A voz de Roberto saiu nítida pelo viva-voz. "Se tiver saldo, eu pago o dobro." E as risadas de fundo. A sala congelou. Um dos diretores parou de folhear a pasta. Roberto ficou olhando para o celular como se fosse um objeto que ele não entendia como tinha chegado ali. "Isso foi gravado ontem, nesta agência, durante o horário de atendimento", disse Camila. "A pessoa que o senhor estava humilhando era eu." Roberto levantou a vista lentamente. E finalmente reconheceu ela. O uniforme, o balde, a calma dela, a pasta que ela tinha colocado no balcão e que ele tinha empurrado para trás com 2 dedos. A cor sumiu do rosto dele de uma maneira que nenhuma palavra conseguiria descrever melhor do que ver. "Isso não tem nada a ver com..." começou ele. "Não tem tudo a ver", disse Camila, sem mudar o tom, "porque o mesmo julgamento que o senhor usou para decidir que eu não merecia atendimento é o mesmo que usou durante 4 anos para decidir quais clientes podia prejudicar sem consequências. A lógica é idêntica, só muda a vítima." Lemos tirou os óculos e colocou em cima da mesa. Olhou para Roberto com uma expressão que não era raiva. Era pior, era decepção fria. A decepção de quem percebe que foi feito de idiota por muito tempo.
Tem alguma coisa concreta para dizer? Perguntou. Roberto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Preciso do meu advogado. A frase ficou suspensa no ar da sala de reuniões por alguns segundos, e então, como se aquelas palavras tivessem dado permissão para todo mundo reagir ao mesmo tempo, o silêncio se rompeu. O diretor à esquerda de Lemos, um homem chamado Ricardo, fechou a pasta com um tapa seco em cima da mesa. Não disse nada, só fechou. Mas o gesto foi mais eloquente que qualquer discurso. O outro diretor, mais novo, chamado Paulo, tinha o telefone na mão. Camila viu ele teclar rápido, provavelmente avisando alguém fora da sala. Ele percebeu que ela tinha notado e colocou o celular em cima da mesa com a tela para baixo. Lemos não se mexeu. Continuou olhando para Roberto com aquela expressão imóvel de quem já tomou uma decisão e só espera o momento certo de anunciar. Foi Ricardo quem falou primeiro. Dr. Carlos, se o que está nessa pasta se confirmar na auditoria, a gente tem um problema que vai muito além dessa agência. A exposição regulatória do banco inteiro, sei o que a gente tem, disse Lemos com a voz baixa e firme. Roberto tentou uma última vez. Olha, eu entendo que a apresentação desse material parece grave, mas tem contexto, esses contratos, essas comissões... Tudo tem uma explicação operacional que eu posso detalhar se me derem a oportunidade de... Roberto, Ricardo interrompeu sem contemplação. Seu CPF pessoal está vinculado aos desvios. Não tem contexto operacional que explique isso. Roberto abriu a boca. Fechou. Uma secretária que estava na sala fazendo a ata da reunião parou de escrever e ficou olhando para a mesa na frente dela como se tentasse ficar invisível. Camila observou tudo sem falar. Era aquele o momento que ela tinha calculado, não o momento de atacar, o momento de deixar o peso das provas fazer o trabalho sozinho. Aí Lemos virou para ela. A senhora tem mais algum material para apresentar antes que eu encerre esta parte da reunião? Tenho. Camila abriu a pasta numa página marcada. Identificamos até agora 43 clientes com cobranças indevidas comprovadas. O valor total desviado, considerando só os contratos que conseguimos mapear, é de aproximadamente R$ 1.900.000. É provável que a auditoria completa revele um número maior. Paulo soltou o ar entre os dentes. Um som pequeno, involuntário. Ricardo levantou, caminhou até a janela, ficou de costas por um momento com as mãos nos bolsos. Roberto olhou para o Lemos, para o Ricardo, para Camila, para a pasta aberta na frente dele. E pela primeira vez, desde que entrou naquela sala, o homem que tinha rido às gargalhadas num salão bancário, que tinha empurrado documentos com 2 dedos, que tinha chamado tia da vassoura, uma mulher na frente de todo mundo, pareceu pequeno. Pequeno e absolutamente sozinho. Preciso ligar para o meu advogado, repetiu. Mas dessa vez a voz tinha perdido a firmeza. Tinha ficado rouca, quase um murmúrio. Ninguém respondeu. E aquele silêncio foi a resposta mais completa que ele poderia ter recebido. Roberto levantou bruscamente da cadeira. Não sou obrigado a ficar aqui sem assistência jurídica. Isso é irregular. Isso é uma armadilha. A voz voltou, mas era outra voz agora. Era a voz de alguém que perdeu o controle da situação e está tentando desesperadamente criar uma nova narrativa em cima dos escombros da anterior. Esse dossiê foi fabricado. Essa gravação pode ter sido editada. Conheço meus direitos e... Senta, disse Lemos. Uma palavra só. No mesmo tom de sempre. Roberto ficou de pé por 2 segundos. As pernas pareciam não saber bem o que fazer. Depois sentou. Lemos virou para Camila. A senhora mencionou uma testemunha interna na ligação de ontem à noite. Sim, respondeu Camila. Uma ex-funcionária desta agência que trabalhou diretamente sob a gestão do Sr. Roberto durante 3 anos e documentou as irregularidades nesse período. O HD, com os arquivos originais, está sob custódia do meu advogado. Podemos entregar uma cópia para a auditoria interna ainda hoje.
Roberto virou para ela com os olhos arregalados. Juliana, disse. Não foi pergunta, foi constatação. E pelo jeito que o nome saiu, ficou claro que ele sabia exatamente o que Juliana tinha visto, o que ela podia provar. Eu avisei ela, murmurou quase para si mesmo. Depois percebeu o que tinha dito. Levantou a vista e viu que todo mundo na sala tinha escutado. Ricardo voltou da janela e sentou. Dr. Carlos, disse ele, a gente precisa suspender essa reunião e acionar o comitê de conformidade imediatamente. E o departamento jurídico precisa ser notificado antes de qualquer... Já estou fazendo isso, disse Lemos com o celular na orelha. Roberto tentou um último movimento. Levantou de novo, dessa vez pegando a própria pasta e caminhando em direção à porta. Não assino nada. Não falo nada e não fico em reunião nenhuma sem a presença do meu advogado. Isso é um abuso de... A porta abriu antes dele chegar. 2 homens entraram. Camila não conhecia eles, mas pelo jeito que Lemos concordou com a cabeça na direção deles, entendeu que eram seguranças do próprio conselho. Não precisaram dizer nada. Só ficaram parados na entrada. Roberto olhou para eles, olhou para o Lemos, olhou para Camila. Recuou 2 passos. Ficou parado no meio da sala. Roberto Siqueira, disse Lemos, com a voz de quem pronuncia uma sentença que já estava escrita há tempos. Você está suspenso das suas funções a partir deste momento, com efeito imediato. O acesso ao sistema do banco foi revogado às 10h18 da manhã de hoje. Olhou para o relógio na parede. Faz 3 minutos. O silêncio que ocupou a sala foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Foi o silêncio do depois. O silêncio de quando tudo o que precisava ser dito já foi dito. Roberto ficou parado por um momento que pareceu muito mais longo do que realmente foi. O terno azul marinho, a gravata vinho, o crachá com o cargo em letras grandes. Tudo que ele usava como armadura de repente parecia uma fantasia. Saiu da sala sem dizer mais nada. Os 2 homens saíram atrás. Camila ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos. Não sentiu alegria, não sentiu alívio imediato. Sentiu o peso enorme de tudo que tinha acontecido nas últimas 48 horas se acomodar de uma vez, como se o corpo só agora tivesse permissão de sentir o quanto estava cansado. Lemos virou para ela. Preciso pedir desculpas em nome desta instituição pelo que a senhora passou ontem. Camila olhou para ele. As desculpas que importam, disse com calma, são para as 43 pessoas que aparecem nesse dossiê. Lemos concordou uma vez. Devagar, com o peso de quem sabe que ela tem razão. A reunião foi suspensa formalmente. André entrou na sala 2 minutos depois. Viu a expressão de Camila e entendeu tudo sem precisar perguntar. Colocou a mão no ombro dela por um segundo, brevíssimo, e foi direto falar com Ricardo sobre os próximos passos da auditoria. Camila ficou sentada na cadeira por mais um momento. Olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade de Belo Horizonte seguia seu curso. O movimento de sempre, as pessoas andando, os carros, o barulho abafado chegando através do vidro duplo. Em algum lugar daquela cidade, Dona Helena estava limpando algum chão, e alguém, provavelmente, estava passando por ela sem desviar o olhar. Camila respirou fundo. Ainda tinha muito o que fazer. André apareceu na porta da sala de reuniões com a gravata frouxa e o notebook debaixo do braço. Olhou para Camila e soltou uma risada curta, daquelas que saem quando o alívio é grande demais para caber só num suspiro. Tudo em ordem, disse. Camila concordou, levantou, pegou a pasta, colocou debaixo do braço e caminhou até a janela uma última vez. Lá embaixo, no estacionamento do banco, viu Roberto saindo pelo acesso lateral com uma escolta discreta de 2 homens. Caminhava rápido, com a cabeça levemente baixa, a mão segurando o crachá que ainda não tinha entregado. Um detalhe pequeno. Mas Camila notou.
Era o crachá que ele usava como armadura. Virou. André esperava na porta. Vamos, disse ela. No elevador, nenhum dos dois falou. Só quando as portas abriram no térreo e eles saíram na calçada, com o sol de Belo Horizonte batendo de frente, André finalmente falou. Você tá bem? Camila pensou antes de responder. Tô cansada, disse. Mas tô bem. Ele concordou. Ligou para o motorista. Enquanto esperavam, Juliana mandou uma mensagem curta. Só 3 palavras. Vi tudo. Obrigada. Camila ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Respondeu com um coração. Guardou o celular no bolso. O carro chegou. Entraram. E pela primeira vez em 48 horas, Camila recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. 10 dias depois, a CM Capital fechou a aquisição do Banco Nacional com um desconto de 18% sobre o valor original, justificado pelo passivo identificado na auditoria. O acordo incluía a restituição integral dos 43 clientes prejudicados, com correção e juros. A direção regional do banco abriu um processo disciplinar contra outros 2 funcionários identificados no esquema. E o Ministério Público recebeu a denúncia formal com o dossiê completo. Roberto Siqueira saiu do banco sem acordo, sem indenização e com o nome incluído na investigação. Numa quinta-feira à tarde, alguém viu ele saindo de um cartório no centro de Belo Horizonte com uma caixa de documentos. Sem gravata, sem o terno azul marinho, sem o crachá. Camila não ficou sabendo desse detalhe. E se tivesse sabido, provavelmente não teria mudado nada do que ela estava fazendo naquele exato momento. Ela estava numa sala de reunião diferente. Dessa vez, era no escritório dela. Mesa comprida, luz natural entrando pelas janelas amplas, uma jarra de água no centro e 6 pessoas sentadas esperando. Todos gerentes das novas agências que passariam a integrar o fundo depois da aquisição. Camila entrou sem cerimônia. Colocou a pasta em cima da mesa. Olhou para cada pessoa antes de começar. Antes de falar de números ou metas, disse: quero falar de uma coisa só. O jeito que a gente trata as pessoas que entram nas nossas agências. Todas elas, não importa o que estão vestindo, quanto tem no banco ou por que porta entraram. Um dos gerentes trocou um olhar rápido com o colega do lado. Camila viu e continuou. Isso não é um discurso de boas-vindas, é o critério que vai definir quem fica e quem não fica na gestão daqui para frente. Podem anotar. Ninguém trocou mais olhares. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, Camila ficou atrás enquanto todo mundo saía. Juliana, que tinha aceitado um cargo na equipe de conformidade do fundo 3 dias antes, passou pela porta com uma pasta na mão e parou. Correu bem? Perguntou. Correu, respondeu Camila. Juliana sorriu. Saiu. Camila estava sozinha na sala arrumando os papéis quando Dona Helena entrou. A senhora da limpeza do escritório, uma mulher de uns 50 e tantos anos, cabelo preso, uniforme azul, entrou sem perceber que tinha alguém e deu um passo para trás assim que viu Camila. Licença, moça. Não sabia que tinha alguém aqui ainda. Pode entrar, disse Camila. Pode fazer o que precisar. Dona Helena entrou com o carrinho de limpeza, ligeiramente sem graça com a presença. Camila pegou a pasta e caminhou até a porta. Parou. Helena, a mulher virou. O banheiro do corredor está com problema no ralo há dias. Já pedi para a equipe de manutenção dar uma olhada, mas estão enrolando. Amanhã cedo vou cobrar pessoalmente. Não é justo a senhora trabalhar com isso assim. Dona Helena ficou olhando para ela por um segundo. Obrigada, disse com a voz um pouco surpresa, como quem não está acostumada a ser vista. Camila concordou. Saiu da sala. No corredor, caminhou até o elevador, apertou o botão e esperou. E dessa história fica uma coisa que não sai da minha cabeça. Vi uma mulher que podia ter feito tudo em silêncio, resolvido nos bastidores, poupado toda aquela exposição. E não fez.
Percebi que o que movia ela não era vingança. Era uma coisa mais antiga e mais pesada que isso. Era a memória de cada pessoa que foi tratada como se não existisse e nunca teve ninguém do lado. Isso arrepia a gente, porque a gente acha que desrespeito precisa de uma resposta grandiosa para ser respondido. Mas às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente olhar alguém nos olhos e falar: eu vi você. Camila foi tratada como se não fosse nada, e foi exatamente isso que fez ela se tornar tudo. Se essa história mexeu com você, se sentiu aquela mistura de raiva e alívio que só uma história real provoca, deixa seu like agora. É rápido, é simples, e pra gente aqui no canal é a prova de que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de que cidade você tá vendo isso. Sério, leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Pode ser só o nome da cidade. Já faz meu dia. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só começando e cada inscrição nova é o que me dá energia para continuar essa jornada. Conto muito com sua ajuda nisso. Não vá embora ainda. Deixei 2 histórias na tela para você escolher e assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.